Depois do divórcio, meus sogros me expulsaram da empresa familiar, onde dediquei 15 anos da minha vida. Quando anunciaram a venda do negócio para um investidor anônimo, apareci na reunião. Ao perguntarem o que eu estava fazendo ali, respondi: conhecendo meus novos funcionários. Existem 3 variáveis na equação perfeita da vingança: tempo, paciência e inteligência. Quando Fernando Moreira deslizou os papéis do divórcio e minha carta de demissão sobre a mesa de mogno da sala de reuniões principal da Vinhos Moreira, ele cometeu seu primeiro erro de cálculo. Não percebi de imediato que Helena Vasquez, nossa maior compradora internacional, havia empalidecido. 15 anos construindo essa empresa com meu suor, e ele me descartava assim, como uma safra ruim. Acho que isso encerra sua participação nesta reunião e na empresa, Beatriz, declarou Fernando, exibindo aquele sorriso que usava para fotos em revistas de negócios. Seus olhos castanhos transbordavam satisfação, como se acabasse de realizar uma negociação brilhante. Pobre Fernando, tão previsível quanto as chuvas de setembro no Vale dos Vinhedos. Sempre chegando quando menos se precisa delas e atrapalhando a colheita. Olhei para Helena, uma espanhola robusta com olhos penetrantes que conhecia cada nuance do mercado europeu. Seu olhar denunciava mais que surpresa. Era indignação. Acabávamos de fechar um acordo para exportar 3.000 garrafas da safra especial para Barcelona. Fernando, querido, você tem certeza que quer fazer isso agora? Perguntei calmamente, colocando minha aliança de casamento sobre os papéis. O silêncio na sala pesava como uma barrica de carvalho. Sangue Moreira deve comandar o negócio, ele declarou, repetindo o mantra que seu pai, Sr. Antônio, havia criado décadas atrás, quando a vinícola era apenas um galpão de madeira e algumas fileiras de parreiras. Você fez um bom trabalho, Bia, mas Cláudia e eu temos novos planos para a empresa. Ah, então era isso. Cláudia, sua secretária de 30 anos. Não era surpresa. Eu tinha anotado a data do primeiro beijo deles no estacionamento há exatos 3 anos. Observei rapidamente os rostos ao redor da mesa. O contador desviando o olhar, o gerente de marketing estudando seus sapatos, Helena alternando entre choque e curiosidade. Ninguém se atreveu a defender-me, mesmo aqueles que sabiam que eu havia transformado uma vinícola medíocre em um nome respeitado. A lealdade é um vinho raro. Poucos têm o paladar para apreciá-lo ou a adega para guardá-lo adequadamente. Peguei os papéis com uma calma que desconcertou todos, principalmente Fernando. Ele esperava lágrimas, uma cena, talvez até súplicas. Afinal, o que faria uma esposa descartada e desempregada aos 40 anos? Levantei-me com uma dignidade que fez Helena me admirar ainda mais e disse: obrigada pelo tempo nessa família, Fernando. Você me ensinou mais do que imagina. E saí, sabendo que ele estaria completamente arruinado em exatamente 365 dias. Já tinha feito todos os cálculos. Meu apartamento no centro de Bento Gonçalves não tinha o luxo da mansão dos Moreira, mas possuía algo muito mais valioso: privacidade absoluta. Comprado secretamente 5 anos atrás, através de uma empresa de fachada, era meu verdadeiro lar, um lugar onde Fernando nunca havia pisado. Digitei o código no cofre embutido atrás da reprodução de Tarsila do Amaral, um clichê, admito, mas funcionava. E retirei as pastas azuis organizadas cronologicamente. Você realmente vai seguir com isso, Bia? Perguntou Mariana, sentada em meu sofá branco com uma taça de chardonnay na mão. Minha advogada e única amiga que conhecia meu plano parecia genuinamente preocupada, enquanto eu espalhava documentos pela mesa de centro. 15 anos é muito tempo para jogar fora por vingança. Ela não entendia que não eram apenas 15 anos. Era minha vida inteira reduzida a uma nota de rodapé na história dos Moreira. Mari, lembra quando me perguntou por que eu fotografava todos os documentos que assinava na empresa? Passei-lhe uma pasta com cópias de contratos com vinícolas argentinas, negócios que Fernando realizava por baixo dos panos, driblando impostos de importação. Não é paranoia quando eles realmente estão conspirando contra você. Fernando passou anos me tratando como um acessório bonito com MBA em Harvard, que ele exibia em eventos.
Os 3 erros fatais de Fernando estavam documentados em minhas pastas como um mapa do tesouro às avessas. Subestimar minha inteligência foi o primeiro. Memorandos internos, onde ele me descrevia como boa para relações públicas, mas não para estratégia. Acreditar que minha dedicação à empresa era por amor a ele foi o segundo, quando era claramente por amor aos vinhos. E pensar que eu não tinha um plano B foi o mais grave de todos. O plano sempre foi esse, continuei, mostrando a Mariana um cronograma detalhado que havia preparado anos atrás. Cada fase meticulosamente planejada, cada reação prevista, cada contramedida calculada. Eu sabia que este dia chegaria. Fernando é como um Merlot jovem demais, sem complexidade, sem profundidade, previsível do início ao fim. Mariana folheou os documentos com uma mistura de admiração profissional e genuíno medo da minha capacidade de planejamento. Enquanto ela absorvia a magnitude do meu plano, peguei meu celular e enviei uma mensagem para Helena. Podemos conversar em particular amanhã? Tenho uma proposta que vai interessar sua empresa. A primeira peça do dominó estava posicionada, e quando ela caísse, as outras seguiriam em uma sequência matemática perfeita. Fernando me ensinou sobre vinhos, mas esqueceu que eu entendia de colheitas. Era hora de colher tudo o que plantei durante anos de humilhação silenciosa e sorriso obediente. A mansão dos Moreira parecia estranhamente silenciosa enquanto eu recolhia meus pertences. Fernando havia viajado convenientemente para São Paulo. Sempre fazia isso após nossas discussões, evitando o desconforto como quem foge de uma degustação de vinhos ruins. Deixei deliberadamente muitas roupas nos armários, joias no cofre, até mesmo álbuns de fotografias e livros. Para quem olhasse, pareceria que eu tinha saído às pressas, talvez emocionalmente abalada demais para pensar com clareza. O que ninguém perceberia era o que eu realmente levava. Um HD externo com todos os arquivos dos últimos projetos da vinícola, amostras do novo tratamento orgânico para as uvas que desenvolvi com Carlos, e o caderno de couro onde o Sr. Antônio havia anotado, à mão, todos os segredos da família sobre produção de vinhos desde 1970. A senhora vai levar só essas 3 malas, dona Beatriz? Perguntou João, o motorista que sempre gostou de mim, com preocupação em seus olhos cansados. É tudo o que preciso, João, respondi com um sorriso tranquilo que o deixou confuso. Como poderia explicar a ele que já havia transferido metodicamente tudo o que importava para meu apartamento secreto ao longo de meses? Uma gaveta esvaziada aqui, um documento importante ali, como uma formiga construindo seu formigueiro, grão por grão, sem que ninguém percebesse. As pessoas raramente notam mudanças graduais até que seja tarde demais. Meu escritório na nova consultoria estava pronto antes mesmo do divórcio ser anunciado. Campus Consultoria Enológica. Simples, direto, sem chamar atenção desnecessária. O espaço no 3º andar de um prédio comercial discreto tinha vista para os vinhedos ao longe, um lembrete constante do meu objetivo. Havia contratado uma secretária recém-formada que não conhecia os Moreira e instalado sistemas de segurança dignos de um banco central. Minha própria adega já abrigava amostras das safras mais importantes. Na quinta-feira seguinte, recebi minha primeira cliente, Helena Vasques. Achei que você não demoraria a me procurar, disse ela, sentando-se confortavelmente na cadeira de couro italiano que escolhi especificamente para impressionar clientes europeus. Fernando ficou surpreso quando cancelei nosso contrato. Gaguejou algo sobre lealdade. Seus olhos escuros brilharam com ironia enquanto aceitava a taça de vinho que ofereci. Um Tanat da minha coleção pessoal, não da Vinhos Moreira. Na tarde do meu 3º dia fora da mansão, estacionei meu carro no mirante, que dava vista panorâmica para os 300 hectares da Vinhos Moreira. O sol começava a se pôr atrás das parreiras, tingindo tudo com aquele tom dourado que os fotógrafos tanto amam para folhetos turísticos. Calculei mentalmente. Fernando levaria aproximadamente 3 semanas para perceber que algo estava errado, 2 meses para entrar em pânico e 1 ano para perder tudo. Liguei o motor e parti.
Os vinhedos ficariam bem sem mim, por enquanto. Mas voltaríamos a nos encontrar. E quando isso acontecesse, seria nos meus termos. O lançamento do Reserva Antônio foi um desastre tão espetacular que quase senti pena de Fernando. Quase. O salão do hotel da Londres estava decorado com um exagero típico dos novos ricos. Taças de cristal importadas, arranjos de flores tropicais, em uma vinícola, que falta de noção, e uma orquestra de câmara tocando Vivaldi. Observei tudo discretamente do mezanino, vestindo um Chanel preto e óculos escuros, como uma viúva em um funeral, o que, metaforicamente, eu era. O buquê não está equilibrado e tem notas metálicas no final, sussurrou um crítico francês para seu assistente, pensando que ninguém mais entendia seu idioma. Estava certo. Fernando havia insistido em colher as uvas 2 semanas antes do tempo ideal, ignorando os alertas de Carlos. Meu ex-marido nunca entendeu que vinhos, assim como vinganças, não podem ser apressados. Precisam do tempo certo para desenvolver toda a sua complexidade. E eu estava saboreando cada segundo daquele fracasso anunciado. Helena Vasquez, como combinado, não compareceu ao evento. Nem os compradores japoneses, nem o distribuidor canadense, todos, coincidentemente, com agendas cheias. Fernando circulava entre os convidados com um sorriso cada vez mais tenso, enquanto Cláudia, sua nova esposa, usava um vestido vermelho inadequadamente justo, segurando a taça como quem nunca havia provado nada além de caipirinha. Você pode tirar a secretária da recepção, mas não pode dar-lhe classe da noite para o dia. Na semana seguinte, a Vinhos Moreira recebeu 3 cancelamentos de pedidos internacionais. Na reunião de emergência, captada por minha fonte interna, a sempre subestimada Luísa, irmã de Fernando, o senhor Antônio, mesmo debilitado pela idade, bateu na mesa de carvalho maciço. Que diabo você fez com nossos contatos, Fernando? 15 anos construindo relações e você destrói tudo em 3 meses. Sua voz fraca ainda carregava a autoridade de quem construiu um império do nada. Fernando tentou culpar a situação econômica internacional e a campanha de difamação de concorrentes. Ninguém mencionou meu nome, mas eu pairava sobre aquela sala como um fantasma invisível. Luísa, sempre perceptiva, sugeriu que talvez devessem reconsiderar algumas das minhas estratégias de marketing. Fernando a interrompeu bruscamente. Não preciso das ideias dela para salvar minha empresa. Ah, o ego masculino ferido, tão previsível quanto as estações das videiras. O que nenhum deles sabia é que eu havia jantado com cada um desses compradores antes do cancelamento. Não precisei pedir nada explicitamente. Apenas mencionei que estava abrindo minha consultoria e que lamentava certas mudanças recentes na qualidade de alguns vinhos brasileiros. Como disse o estrategista chinês Sun Tzu, a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. E eu sempre fui uma excelente aluna de estratégia. Você não precisa cortar a videira pela raiz quando pode simplesmente desviar a água que a mantém viva. A notícia começou como um rumor entre os funcionários da vinícola. Alguém estava comprando discretamente ações da Vinhos Moreira S.A. no mercado. Fernando, como esperado, ignorou inicialmente. A empresa era controlada pela família, com apenas 15% das ações pulverizadas na bolsa. Pequeno detalhe que ele esqueceu. Mesmo participações minoritárias dão direito a informações privilegiadas e podem influenciar decisões em assembleia. E toda fortaleza tem uma porta dos fundos mal vigiada. Bia, você é maluca, disse Ricardo, meu ex-colega de Harvard e atual diretor do Banco Mercantil, quando apresentei minha estratégia em seu escritório com vista para o Guaíba. Usar seu próprio dinheiro do divórcio para comprar ações da empresa do seu ex? Isso é... Ele fez uma pausa dramática, girando a caneta entre os dedos. Brilhante e assustador ao mesmo tempo. Sorri enquanto assinava os documentos usando uma offshore nas Ilhas Cayman. Outro clichê, eu sei, mas existem razões para os clichês existirem. Eles funcionam. A segunda fase do plano foi ainda mais satisfatória. Uma ligação anônima para o gerente do Banco Nacional, sugerindo uma auditoria mais rigorosa nos contratos de financiamento da Vinhos Moreira. O resultado?
A principal linha de crédito foi suspensa pendente investigação. Eu conhecia cada esqueleto financeiro no armário daquela empresa. Afinal, tinha ajudado a escondê-los durante anos, acreditando estar protegendo um negócio familiar. Que ironia que agora esses mesmos esqueletos dançassem ao meu comando. Enquanto acompanhava o desenrolar dos eventos de longe, algo inesperado aconteceu. A revista Exame publicou um perfil meu como a renovadora do vinho brasileiro. O jornalista havia me entrevistado semanas antes como parte de uma matéria sobre mulheres empreendedoras, mas o timing da publicação foi perfeito. Fernando deve ter engasgado com seu café da manhã ao ver minha foto ocupando uma página inteira, com o Vale dos Vinhedos ao fundo, e a manchete: da Harvard às vinícolas, a economista que está redefinindo o mercado de vinhos premium brasileiros. A notícia do infarto do Sr. Antônio, entretanto, não estava nos meus cálculos. Soube disso por Luísa, que me ligou chorando do Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre. Bia, sei que você tem seus motivos para odiar a gente, mas papai sempre gostou de você. Ele está perguntando por você. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. O velho Antônio, com sua risada rouca e mãos calejadas de quem começou colhendo uvas aos 12 anos, não merecia sofrer pelas idiotices do filho. Visitei o hospital naquela noite, usando um lenço na cabeça e óculos escuros. O patriarca dos Moreira parecia ter envelhecido 10 anos em poucas semanas. Você voltou, ele disse simplesmente quando me viu, sem surpresa. Fernando é um idiota, sempre foi, mas você entende a alma do vinho. Segurou minha mão com força surpreendente para alguém naquele estado. Por um breve momento, questionei todo o meu plano. Seria a vingança mais importante que o legado de um homem que, apesar de seus defeitos, me tratou como filha? Mas então lembrei do desprezo nos olhos de Fernando ao me entregar os papéis do divórcio e minha resolução se fortaleceu. Algumas dores só podem ser curadas com justiça. Não estou te oferecendo apenas um emprego, Carlos. Estou oferecendo sociedade. Observei o homem à minha frente. 35 anos, filho de colonos italianos, talento natural para vinhos que Fernando sempre subestimou por seu sotaque caipira, do interior gaúcho. Carlos Oliveira ajustou os óculos de armação fina e estudou o contrato com a mesma atenção que dedicava às uvas durante a colheita. A luz da tarde entrava pelas janelas do meu escritório, iluminando partículas de poeira que dançavam entre nós como possibilidades. Por que eu, dona Beatriz? Tem dezenas de enólogos com mais nome no mercado. Sua desconfiança era justificada. Em nosso ramo, ofertas generosas geralmente vêm com armadilhas ocultas, como quando Fernando prometeu promovê-lo a diretor técnico após a premiação em Mendoza, apenas para contratar um enólogo francês 3 semanas depois. Eu estive lá quando Carlos soube da notícia. Vi a decepção em seus olhos antes que ele a escondesse sob uma máscara de profissionalismo. Por que você entende que um grande vinho não se faz com marketing, Carlos? Se faz com paciência, conhecimento e respeito pela terra. Servi-lhe uma taça do Merlot que ele mesmo havia desenvolvido, e pelo qual Fernando levou todo o crédito na exposição de Buenos Aires. E porque, diferente do meu ex-marido, eu sei reconhecer talento genuíno quando vejo. Nossos olhos se encontraram brevemente, e percebi que havia algo além de respeito profissional ali. Uma compreensão mútua de quem conheceu a mesma dor. O que exatamente a senhora pretende fazer? Perguntou ele finalmente, após um longo gole de vinho. Montar uma vinícola concorrente? Porque devo avisar que tenho cláusula de não competição no meu contrato. Sorri, apreciando sua cautela. Carlos sempre pensava 3 passos à frente, qualidade rara em um setor onde o romantismo frequentemente ofusca o pragmatismo. Não exatamente concorrente, respondi, inclinando-me para a frente. Estou pensando em algo muito maior, algo que vai redefinir o mercado de vinhos no Brasil. O encontro com Luísa foi mais complicado. Nos encontramos no Café Colonial de Nova Petrópolis, suficientemente longe de Bento Gonçalves para evitar olhares indiscretos. Ela parecia menor, mais frágil, sem a sombra protetora da família ao seu redor. Fernando está surtando!
Ela confessou entre mordidas nervosas de cuca de banana, sua sobremesa favorita desde a infância. O banco exigiu garantias adicionais para renovar os empréstimos e 3 distribuidores cancelaram pedidos na mesma semana. Que pena, respondi com falsa simpatia, observando cuidadosamente suas reações. Luísa sempre foi a mais inteligente dos irmãos Moreira. Formada em enologia na França, falava 4 idiomas e tinha um paladar excepcional. Mas Fernando, como primogênito homem, automaticamente assumiu o controle quando o senhor Antônio começou a se afastar dos negócios. Talvez seja a hora de você assumir mais responsabilidades na empresa. Sempre achei que tinha mais talento para negócios que seu irmão. Plantei a semente cuidadosamente, notando como seus olhos brilharam momentaneamente antes de se apagarem sob o peso da tradição familiar. Enquanto isso, meus advogados bloqueavam silenciosamente o registro do novo rótulo Premium que Fernando planejava lançar. O nome já estava registrado por uma das minhas empresas fantasmas há meses. Um movimento lateral no meu tabuleiro, aparentemente insignificante, mas que paralisaria completamente sua estratégia de recuperação financeira. Cada movimento calculado, cada peça posicionada estrategicamente. A questão não era se Fernando cairia, mas quando e quão espetacular seria sua queda. Confesso que passei a dormir melhor desde que comecei a executar meu plano. Não é sobre vingança, eu dizia a mim mesma à noite. É sobre justiça. Você acredita em mim? Os números não mentem, e os Davinhos Moreira sangravam vermelho como o melhor Cabernet Sauvignon. Sentada no café do shopping Iguatemi, em Porto Alegre, analisei o relatório trimestral vazado por minha fonte no departamento financeiro. 3 milhões de reais negativos, estoque encalhado da safra anterior e contratos de exportação reduzidos pela metade. Tomei um gole do meu expresso, sentindo aquela satisfação quente que não vinha apenas da cafeína. É curioso como números em uma planilha podem contar histórias tão dramáticas quanto qualquer romance. A Vinho Brasileiro em Crise. Tradicional vinícola gaúcha enfrenta turbulência, dizia a manchete da revista Exame, que deixei propositalmente aberta sobre a mesa. A matéria, coincidentemente escrita por um jornalista que recebeu informações privilegiadas de uma fonte anônima, adivinha quem? Questionava a nova gestão da Vinhos Moreira após minha saída. Incluía uma análise detalhada da queda nas exportações e citações de especialistas lamentando a perda de qualidade dos últimos lançamentos. Às vezes, a imprensa é a melhor aliada de uma vingança bem planejada. Luísa me ligou em pânico naquela noite. Bia, foi horrível. Fernando e papai quase se agrediram na reunião do conselho hoje. Sua voz tremia, dividida entre a lealdade familiar e a crescente percepção de que estava no barco errado. Fernando quer vender as terras do Vale Sul para cobrir os prejuízos, mas papai diz que aquelas terras são o futuro da vinícola. O Vale Sul, justamente onde eu sabia que havia o melhor terroir para os vinhos orgânicos que poderiam salvar a empresa. Irônico que Fernando quisesse vender justamente sua maior esperança de recuperação. Os potenciais compradores começaram a aparecer como abutres farejando carniça. Primeiro, um grupo francês interessado apenas nas marcas, não na produção. Depois, investidores chineses, querendo apenas a propriedade, não o negócio. Fernando recusou ambos, ainda acreditando que poderia vender por um valor que salvasse seu orgulho junto com suas finanças. 10 milhões é uma ofensa. Esta empresa valia 50 milhões há 2 anos, gritou na sala de reuniões, segundo testemunhas. Pobre Fernando, sempre confundindo teimosia com estratégia. A auditoria foi o golpe de misericórdia. Contratada pelo banco como condição para renegociar as dívidas, a firma descobriu irregularidades significativas em contratos dos últimos 5 anos. Nada que pudesse levar alguém para a cadeia, eu não seria tão cruel, mas o suficiente para assustar qualquer investidor sério. Contratos superfaturados, com fornecedores amigos, despesas pessoais da família lançadas como custos operacionais, pequenos ajustes contábeis que, somados, formavam um mosaico comprometedor da gestão de Fernando. E o melhor,
tudo documentado por cópias que eu mesma tirei ao longo dos anos, prevendo esse momento. Cada vez que Fernando me pediu para assinar algo, sem ler, é só formalidade. Cada reunião onde fui excluída das decisões importantes, cada vez que ele me apresentou como minha esposa que cuida da parte criativa, em vez de minha sócia e diretora financeira. Tudo se transformou em munição para este momento. Vingança é como um bordô envelhecido. Requer preparação, paciência e o momento exato para ser servida. E eu sempre tive um excelente senso de timing. 5 milhões de reais? Pelo amor de Deus, Fernando, essa empresa valia 50 milhões há 2 anos. A voz do senhor Antônio, captada pela secretária eletrônica que Luísa acidentalmente deixou ligada durante a reunião familiar, soava derrotada. Ouvi a gravação em meu apartamento enquanto trabalhava em meu laptop, revisando os documentos finais da compra. A decadência dos Moreira, gravada para a posteridade em áudio digital. Havia algo estranhamente poético nisso, como um requiem eletrônico para um império moribundo. O comprador anônimo, representado por um escritório de advocacia internacional, impôs condições draconianas, confidencialidade absoluta, prazo de 5 dias para aceitar ou recusar, e manutenção da atual diretoria por apenas 30 dias após a venda. Em outras palavras, demissão certa para Fernando. Quem diabo é esse comprador? Por que tanto segredo? Questionava Sr. Antônio na gravação. É o melhor que conseguimos, pai. Os bancos estão fechando o cerco, respondeu Fernando, sua voz desprovida da arrogância habitual. O caçador agora era a caça. Você tem certeza que quer seguir com isso? Perguntou Mariana, enquanto finalizávamos os documentos para a compra em seu escritório. A vista do Lago Guaíba, ao entardecer, contrastava com a seriedade da conversa. 5 milhões não é pouco dinheiro, mesmo para você. E depois que fizer isso, não tem volta. Os Moreira nunca te perdoarão. Ela sempre foi a voz da razão, a amiga que me perguntava se a matemática da vingança realmente fechava no final. Não é sobre dinheiro, Mari. Nunca foi. Olhei pela janela, contemplando o pôr do sol que tingia o céu de Porto Alegre com tons de laranja e vermelho, cores que lembravam as vinhas no outono. É sobre justiça. É sobre mostrar a Fernando que cada ação tem uma consequência. E, principalmente, é sobre salvar aquelas vinhas do desastre que seria vendê-las para um conglomerado que não se importa com a tradição ou qualidade. Acreditava sinceramente nisso? Ou era apenas uma racionalização conveniente para meu desejo de vingança? Talvez um pouco dos dois. As cláusulas de confidencialidade eram perfeitas para meu plano. Ninguém da família Moreira saberia quem estava comprando a empresa até o momento da assinatura final. Fernando, desesperado com os credores batendo à porta, aceitou todas as condições sem questionar muito. Outro erro típico de quem se acostumou a ter tudo sem esforço. Sua pressa seria sua ruína final. Eu sabia disso porque já havia sido assim, impulsiva e descuidada em momentos de pressão. A diferença é que aprendi com meus erros. Fernando apenas os repetia em escala maior. Na véspera da reunião decisiva, sentei-me na varanda do meu apartamento com uma taça de taná. O vinho mais estruturado e intenso, apropriado para a ocasião. Revisei mentalmente cada etapa do plano, cada possível reação dos presentes, cada detalhe da minha aparição. Carlos ligou para confirmar que estaria hospedado no mesmo hotel, pronto para assumir publicamente o cargo de diretor técnico da nova gestão. Luísa havia enviado uma mensagem enigmática. Não sei o que você está planejando, mas espero que saiba o que está fazendo. A vingança é um prato que se come frio, diz o ditado. Mas eu prefiro compará-la a um vinho. Deve ser servida na temperatura certa, no copo adequado e com a companhia apropriada. E amanhã, finalmente, seria dia de descortiçar a garrafa que envelheceu por 15 anos. O Hotel Cataratas, em Foz do Iguaçu, neutro, luxuoso e suficientemente discreto, foi escolhido estrategicamente pelos advogados para a assinatura final. Quando cheguei ao saguão, notei a segurança reforçada e as placas discretas indicando reunião privada, Sala Itaipu.
Fernando havia escolhido um local longe de Bento Gonçalves para minimizar fofocas locais. Irônico que meu grande momento aconteceria tão longe das vinhas que foram o cenário de todo o nosso drama, com o rugido das cataratas ao fundo como uma trilha sonora natural para o clímax. Senhorita, a reunião é apenas para convidados, informou um segurança na porta da sala, claramente instruído a barrar intrusos. Reconheci-o vagamente de eventos da vinícola. Devia ser um dos funcionários de confiança de Fernando. Entreguei-lhe meu cartão de visitas especial, aquele com o logotipo do escritório de advocacia que representava o comprador misterioso. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento misturado com confusão e ele imediatamente abriu a porta. O timing perfeito. Todos já estavam sentados, documentos espalhados sobre a mesa de jacarandá. O silêncio que se seguiu à minha entrada foi cinematográfico. Fernando, de pé ao lado do advogado, congelou com a caneta Montblanc suspensa sobre o contrato. Cláudia deixou cair a taça de água que segurava, o líquido espalhando-se pelo carpete bege como uma metáfora do desastre iminente. Luísa levou a mão à boca, dividida entre horror e uma quase imperceptível satisfação. E o senhor Antônio, na cadeira de rodas ao canto da sala, inclinou-se ligeiramente para a frente, um brilho de compreensão surgindo em seus olhos cansados. "O que você está fazendo aqui?" A voz de Fernando oscilava entre raiva e pânico, exatamente a combinação que eu esperava. Seu rosto, normalmente bronzeado por golfe nos fins de semana, agora exibia uma palidez doentia. Caminhei calmamente até a cabeceira da mesa. Coloquei minha pasta de couro italiana, presente dele em nosso 10º aniversário, ironicamente, e retirei minha cópia dos documentos. Conhecendo meus novos funcionários, respondi com a tranquilidade de quem acabou de completar uma equação matemática particularmente satisfatória. O caos que se seguiu foi deliciosamente previsível. Fernando gritando sobre traição, Cláudia chorando descontroladamente, advogados cochichando freneticamente. "Isso é ilegal! Ela não pode fazer isso!" gritava meu ex-marido, parecendo subitamente menor, menos imponente em seu terno italiano sob medida. "Na verdade, Sr. Moreira, a Sra. Campos cumpriu todos os requisitos legais para esta aquisição", explicou calmamente o advogado, que provavelmente não se importava com quem assinava seu cheque, desde que fosse honrado. A beleza do capitalismo em sua forma mais pura. Mas foi o olhar do Sr. Antônio que captou minha atenção. Não havia raiva, apenas uma estranha mistura de derrota e... seria admiração? Enquanto a sala fervilhava em confusão, caminhei até ele e me ajoelhei para ficarmos no mesmo nível. "Por que, Beatriz?" ele perguntou baixinho, sua mão enrugada buscando a minha. Seu toque me lembrou das tantas vezes que caminhamos juntos pelos vinhedos ao amanhecer, quando ele me ensinava a reconhecer exatamente o ponto certo de maturação das uvas. "Porque alguém precisava salvar o que vocês construíram", respondi com uma sinceridade que me surpreendeu. E seu filho nunca entendeu o valor real do que tinha nas mãos. Uma lágrima solitária desceu pelo rosto enrugado do velho patriarca, e naquele momento entendi que minha vitória era maior e, ao mesmo tempo, menor do que havia planejado. "Estou oferecendo a posição de co-CEO, Luísa. Não é caridade, é estratégia de negócios." Estávamos na antiga sala de Fernando, agora minha, com vista para os vinhedos que se estendiam até o horizonte como um mar verde ondulante. O escritório já não exibia os troféus de golfe e fotos de Fernando com celebridades, apenas um mapa detalhado das propriedades da vinícola e algumas obras de artistas locais. A expressão de Luísa era um estudo em conflito. Ambição lutando contra a lealdade familiar, oportunidade contra a culpa. "Por quê? Depois de tudo que fizemos a você?" Sua voz traía a desconfiança natural de quem cresceu assistindo às manobras empresariais do pai e do irmão. "Porque você nunca fez nada contra mim, Luísa. Foi Fernando quem me traiu, me demitiu e tentou me apagar da história da empresa. Você sempre foi apenas uma espectadora." Servi-nos 2 taças de espumante, o premiado Brut Rosé que ela mesma havia desenvolvido anos atrás,
antes que Fernando descontinuasse a linha por não ser comercial o suficiente. Girei minha cadeira para encarar o quadro que mandei instalar. Uma reprodução de O Lavrador de Café, de Portinari, lembrança de que todo império começa com mãos na terra. Você entende vinhos, entende esta terra, e foi ignorada por tempo demais. E precisamos de alguém com o sobrenome Moreira para tranquilizar os clientes mais tradicionais. Não mencionei o motivo mais importante, que via nela a mesma fome de reconhecimento que já senti, a mesma frustração de ser subestimada por ser mulher em um mundo dominado por homens. E se eu recusar? Perguntou ela, erguendo o queixo numa reminiscência do orgulho característico dos Moreira. Mesmo encurralada, mostrava a fibra que seu irmão nunca teve. Então, contratarei outra pessoa. A vinícola continuará, com ou sem um Moreira na direção, mas seria uma pena desperdiçar seu talento e conhecimento. Deixei as palavras pairarem no ar, junto com o aroma frutado do espumante. Às vezes, o silêncio é a melhor negociação. Aprendi isso observando o Sr. Antônio em suas melhores épocas. Luísa contemplou a taça por um longo momento, girando-a lentamente entre os dedos, observando as borbulhas delicadas que subiam incessantemente à superfície. Finalmente, ergueu os olhos, determinados, calculistas, mas com um brilho novo de possibilidade. Quero carta branca para a produção orgânica no Vale Sul. E quero reintroduzir as cepas antigas que meu pai salvou. Fernando achava que não eram comerciais, mas estão perfeitamente adaptadas ao nosso terroir. Um sorriso involuntário formou-se em meus lábios. Ela já estava pensando como uma executiva, não como a irmã caçula submissa. Fechado, respondi, estendendo a mão para selar nosso acordo. Quando nossos dedos se tocaram, uma compreensão silenciosa passou entre nós. Duas mulheres que haviam sido subestimadas encontrando força uma na outra. Naquela tarde, enquanto o sol se punha atrás dos vinhedos, percebi que a matemática da vingança havia me trazido a um resultado inesperado. Eu havia calculado cada passo para destruir Fernando, mas acabei construindo algo muito maior que meu ressentimento. O que começou como uma equação fria de vingança transformou-se em uma fórmula complexa de recomeço. Não apenas para mim, mas para todos envolvidos. Fernando perdeu tudo, sim, mas eu ganhei muito mais que a satisfação de vê-lo derrotado. Ganhei a chance de criar algo verdadeiramente meu, de transformar cicatrizes em força, de substituir a amargura pelo sabor doce do sucesso genuíno. E não é isso que todos nós buscamos no final? Não apenas vencer, mas encontrar significado na vitória. A vingança é um cálculo exato, mas a vida, felizmente, é uma equação que nunca fecha perfeitamente. E nisso reside sua beleza imprevisível.